Olá, meu amado, que Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Meus amados, eu e você somos imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Nós fomos feitos para quê? Para ser robô? Claro que não. Se nós fomos feitos para ser robô, o Criador dos céus e da terra não colocaria aquela árvore lá no Jardim do Éden para nós obedecer a Ele ou não obedecer. Porque se fosse só para obedecer a Deus, nós seríamos como um robô. Ele não colocaria aquela árvore lá no Jardim do Éden, não colocaria, e fazia nós com o pensamento só obedecer a Deus, melhor dizendo, para obedecer a Deus por livre e espontânea pressão. Essa é a verdade. Mas Ele é tão generoso, meu amado, é tão bom, é tão, digamos assim, compreensível, que nenhum de nós tem esse conhecimento de amor de Deus para com a gente. Ele nos ama ao ponto, meu amado, que pegou a única coisa que Ele tinha de valor e mais precioso, deu na cruz por você. Você está me entendendo? Mas o que eu queria falar para você agora, para todos vocês que estão nos assistindo no canal do YouTube, o YouTube é do adversário, tá? Satanás, que provavelmente, também não sei, mas está aí, né? Tem muita coisa podre nele, mas nos dá o privilégio de colocar esse vídeo de graça, né? E se esse canal do YouTube for de um crente, de um evangélico, ele ia cobrar uma fortuna, não é verdade? Mas como Deus faz e faz todas as coisas, o próprio Deus criou essa internet, né? Eu creio dessa forma, para que nada fique oculto que não seja revelado, tá bom? Para quem sabe usar, a internet é uma excelente ferramenta, meu amado. Essa é a verdade. Tem muitas coisas boas aqui, inclusive esse vídeo aqui que você está ouvindo agora, tá bom? Diz aqui, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, meu amado, pregou que está próximo o reino dos céus. E ele estava onde? No deserto. O que é que tem no deserto, meu amado? Você está me entendendo? Você vê que as coisas de Deus é ao contrário à lei dos homens. Quando os homens querem ser adorados, bajulados, né? Quer receber louvor, adoração e grandes aplausos, não é verdade? E elogio, eles vão para a praça, para a sinagoga lá e fala bonito, mostra os sinais e o povo aplaude, não é verdade? Mas o servo do Senhor aqui, o profeta João Batista, que foi o último profeta da nossa geração humana, foi o último profeta que acabou. Depois de João Batista acabou digamos assim, a raça de profeta, de homem, nascida de mulher. Cristo Jesus foi mais do que profeta. Foi acima de todos os profetas. Por isso eu não posso comparar João Batista com Jesus, porque Jesus é eterno, é Deus. Então João Batista foi o último profeta. Deus ficou 430 anos sem falar com o povo de Israel, sem usar um homem para falar, porque Deus usava sempre alguém para falar. Então o último profeta foi João Batista. E João Batista veio para mostrar e preparar o caminho do Senhor. É assim que está escrito. Eu sigo o que está escrito na palavra, tá bom? E você também não deve me seguir. Você tem que ler a palavra, tá bom? Olha aqui, meu amado. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Sabe o que é vereda, meu amado? Estava perturbado o caminho do Senhor, estava sem conserto, né? Sem preparação. O povo estava muito incrédulo, muito religioso em relação à salvação. Eles não criam na ressurreição depois da morte. Por causa disso que Marta duvidou várias vezes quando Jesus falou que iria ressuscitar Lázaro.
que Lázaro não morreu. Então os discípulos ficaram apavorados, inclusive Marta, né? Entendeu, meu amado? É assim que diz a palavra. Vamos lá. Usava João vestes de... Olha só, usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. No versículo aqui, 4. Em Mateus capítulo 3, tá bom? Olha só. João Batista, meu amado, não era como os profetas de hoje. Quer dizer, eles são profetas para eles, não para Deus. Porque não existe mais profeta depois de João Batista. Existem servos de Deus, né? Discípulos de Jesus, né? Levitas, mensageiros, né? É assim que diz a palavra. Alguns têm título de pastor, de bispo, de diácono, de obreiro, mas isso aí não quer dizer que a pessoa é de Deus. Porque esse título de bispo, de pastor, no meu entendimento, é o que eu vejo na palavra, só pertence a Cristo Jesus. É assim que diz a palavra. Ele se fez bispo e pastor entre as nações da terra. E se tornou sumo sacerdote entre Deus e os homens. É assim que está escrito. Tá bom? Então, João Batista, ele usava mel, ou melhor, ele comia gafanhoto e mel silvestre. E a roupa dele, meu amado, não se compara à roupa dos de hoje, né? Que são bem engomadinhos, né? Os perfumes desse homem é caríssimo. Ele vem lá a 500 quilômetros e o cheiro já está aqui. Do perfume do homem, da fragrância do homem, não de Cristo. Você está me entendendo? Se João Batista estivesse hoje, ele era expulso da sinagoga. Ele era expulso dos templos. Porque não vestia de acordo com os templos, com as tradições. É ou não é, meu amado? Hoje não tem aquelas tradições, cada denominação determina o que a ovelha tem que vestir. É ou não é? Tem que ter nas suas casas. Tem templos por aí que proíbem as ovelhas de ter televisão dentro das suas casas. É verdade. A verdade tem que ser dita, meu amado. Eles têm tantos costumes, tantas doutrinas para impor nas ovelhas que eles mesmo não carregam. É ou não é? Então as ovelhas seguem essas coisas. Então se João Batista viesse da forma que ele viria, que ele vivia no passado, ele era expulso, porque ele usava roupa diferenciada, ele comia gafanhoto e mel silvestre. João Batista, meu amado, era muito radical na sua fé. Ele não andava com os cães gulosos e com o povo ali daquela época, porque o seu chamado foi exclusivamente de Deus. Deus chamou João Batista no ventre de Isabel. É assim que está escrito. Você está me entendendo, meu amado? É a palavra que diz, não sou eu. Continuando aqui. No versículo 5, Mateus capítulo 3. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, meu amado. João Batista não ofereceu nada em troca para que as pessoas fossem batizar nas águas. Ele veio pregar arrependimentos. Ele veio pregar batismo nas águas para arrependimento de pecado. E a palavra não diz que ele fez campanha, que ele criou propósito, essa é a palavra certa, não sei, para arrecadar dinheiro. Primeiro que ele não precisava de nada. O que ele comia vinha do alto. Ele se alimentava muito bem com aquela comida, né? Gafanhoto e mel silvestre. Me pergunte qual o sabor, que eu não sei. Você está me entendendo? Porque o meu eu não sei qual o sabor, mas o servo de Deus, quando é servo, ele faz e obedece sem questionar, sem perguntar. E tem hoje servos de Deus que comem picanha, comem salmão, comem aquelas coisas que o mundo oferece e se acham o máximo. Uns deles dizem que é maior do que Paulo. Que Paulo foi preso, apanhava e sofria, e eles hoje não sofrem mais. Infelizmente é o que eles pregam por aí. Você está entendendo, meu amado? Então João Batista pregava dessa forma. E ele pregava batismo das águas, arrependimento de pecados. Você está me entendendo? E a palavra não diz que foi criança se batizar com ele, só foi adulto, meu amado. Criança não tem pecado. Pecado somos nós que temos. E o batismo para arrependimento de pecado. Quando você reconhece e sabe que é um pecador.
e ter consciência disso, que tem que se batizar nas águas. Primeiro tem que se arrepender, é claro, porque senão não adianta nada. Não pense você que você vai se batizar nas águas e vai alcançar a salvação sem primeiro você não passar um pente fino na sua mente, no seu espírito, e se arrepender dos seus erros, dos seus maus caminhos. Você está me entendendo, meu amado? É assim que diz a palavra. Mentiroso o homem, verdadeira palavra. Você está me entendendo? E as denominações, as religiões enganam as pessoas. Fica batizando criança por aí. E as crianças não têm pecado. É Jesus que disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles tais são o reino dos céus. Todas as crianças, quando morrer, vai direto. Eu creio que vai direto, não vai nem dormir. Vai direto, porque não tem pecado nenhum. Você está me entendendo, meu amado? É a palavra que diz, não sou eu. Continuando aqui. No versículo 6. E era por ele batizado no Rio Jordão. Ele batizava o povo, meu amado, no Rio Jordão. No Rio Jordão. Não é numa piscina. Não era é no Rio Jordão. É assim que diz a palavra. Entendeu? Eu creio que o batismo de verdade é no Rio Jordão. É lá no Rio, nas águas. Entendeu? E alguns filmes ficam por aí, inventando por aí. Derramando água na cabeça. Entendeu? E cria uma piscina de mármore. Tem até água quente para batizar o povo. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso, meu amado? Meu Deus. Aqui, ó. E você onde mora, você não tem rio? Faz uma caravana e leva o povo lá no rio se batizar. Leva no mar, se batizar nas águas lá. É assim que está escrito. Deveria ser assim, né? Mas o povo, os homens mudaram, né? Estão seguindo a obra do anticristo. E ele chama isso de obra de Deus, que não é de Deus, não. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu ao fugir da ira vindoura? Esses que vieram se batizar nas águas aqui, que João Batista deu uma bronca, ele sabia que eles iriam ter João Batista se batizar nas águas, não por arrependimento de pecados, mas para reproduzir fruto de arrependimento, para depois se arrepender e para se infiltrar no meio dos crentes, para se misturar, para dizer que era convertido a Jesus. Mas João Batista era profeta, tá? E sabia realmente o que estava acontecendo, tá bom? Daqui a pouco nós voltaremos com essa mensagem.